Certo, Ronaldo. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, uma marca de pegada ajudou a polícia do Cariri a localizar o homem suspeito de matar a facadas uma jovem grávida na cidade de Brejo Santo. O crime aconteceu na quinta-feira da semana passada e, de acordo com as investigações, tinha outra mulher como alvo. Jefferson Ferreira Morato, de 37 anos, foi preso na zona rural de Brejo Santo. De acordo com a polícia, foi ele quem matou Bruna Balbina, com 21 golpes de faca. A notícia trouxe um pouco de alívio para a família da jovem de 19 anos, que estava grávida de 7 meses. Foi um alívio a respeito que minha neta não volta mais. Ele é um monstro, ele não é humano, esse homem. Fazer uma coisa com minha neta que não merecia. O alvo de Jefferson não seria Bruna, mas a amiga dela, dona da casa onde o crime aconteceu e namorada do suspeito. Como essa pessoa não estava, a direção dos atos foram voltados para Bruna. E um fato destacável é que somente os objetos da colega de Bruna é que foram danificados. Local onde você percebe naturalmente um estado de fúria. Jefferson foi preso temporariamente e está à disposição da justiça. Para a polícia, há vários indícios da autoria do crime. Entre eles, a marca da pegada de um chinelo usado por ele. O tamanho e a estampa que ficaram marcados no chão com sangue coincidiram com o do calçado encontrado com o suspeito. Tem uma sequência aqui desse aqui também tem. Aqui também tem um buraco que também tem. Apesar de, digamos assim, você ter elementos que indicam que essa pessoa foi o autor do crime, existem ainda coisas que temos que diligenciar, procurar a arma do crime, procurar outras testemunhas, procurar mais elementos que cada vez mais reforcem a autoria. Para facilitar as investigações de casos como esse, os moradores de Brejo Santo exigem a construção de uma delegacia da mulher. Mas, para receber a especializada, o município precisaria ter pelo menos 50 mil habitantes e, atualmente, está com aproximadamente 49.500. A gente teve agora, no caso de Bruna, não é, essa dificuldade da Delegacia da Mulher estar aqui presente, junto com o Conselho, junto com a rede intersetorial, o CREAS, Conselho da Mulher, Secretaria de Proteção, Polícia Civil, Polícia Militar, o Ministério Público, que todos estão envolvidos em desvendar esse crime de Bruna. Mas, com certeza, nós contamos com a ajuda política, que a Delegacia da Mulher será implantada logo em breve, em Brejo Santo. E hoje você vai ver também. Polícia divulga detalhes sobre morte de recém-nascido encontrado em Bueiro de Calcaia. A mãe e um pastor, que seria pai da criança, estão presos. E depois de acidente na BR-222, o JC traz um alerta sobre o uso correto da cadeirinha no transporte de bebês e crianças. Aviso de corte. Defensoria Pública diz que consumidores precisam ser avisados antes de corte nos serviços essenciais, como água, luz e gás. E você vai conhecer ainda a jornalista cearense que viralizou nas redes sociais depois de publicar o TCC, que teve como tema as músicas de Marília Mendonça. O Jornal da Cidade já está no ar. O JC traz agora um alerta sobre o uso correto da cadeirinha e do bebê conforto. Esses equipamentos de extrema importância são de uso obrigatório e podem salvar vidas. Mas é importante ficar atento à forma correta de instalar e também de colocar a criança. Cada nova tragédia no trânsito reacende o sinal de alerta. Afinal, por qual razão motoristas e passageiros insistem em não usar itens de segurança, como o cinto, presente em todos os carros? Na maioria das vezes, a resposta está na imprudência. Situação parecida envolve a cadeirinha destinada a crianças, que é negligenciada pelos familiares. Foi justamente o que aconteceu nesta segunda-feira em Sobral, na região norte do estado. 3 pessoas morreram em um grave acidente. Entre elas, um bebê de apenas 2 meses. Levantamentos feitos no local apontam que um caminhão fazia um retorno proibido e foi atingido pelo carro. Infelizmente, uma tragédia que ceifou quase que praticamente uma família, né?
justamente o retorno indevido em uma BR contribuiu para o acidente, mas certamente se a avó das crianças estivesse com o equipamento de retenção, as chances de sobrevivência seriam em torno de 70%. O uso do cinto é obrigatório para todos dentro do veículo, mas para as crianças as regras são diferentes. A nova lei de trânsito diz que idade apenas não é o suficiente para definir se a criança pode ir no banco da frente do carro ou aqui na parte de trás. Pelas regras, o passageiro com até 10 anos de idade e com menos de 1,45 m de altura, obrigatoriamente precisa vir aqui no banco de trás, em cadeirinhas como esta aqui, para garantir o uso correto do cinto de segurança. Já se a criança tem menos de 10 anos, mas tem mais de 1,45 m de altura, ela pode ir no banco dianteiro. Mas é preciso seguir outras regras para evitar riscos no trânsito. E qual é a percepção que o pai deva ter com relação a esse transporte para crianças abaixo de 1,45 m? O cinto, ele tem que tocar o tórax da criança. Se ele ficar próximo aqui ao pescoço, certamente, em uma situação de colisão, ele vai sufocar a criança e, ao invés de salvar, ele pode trazer prejuízos à incolumidade da criança. O não cumprimento das regras pode acarretar em multa e em tragédia, caso o veículo acabe se envolvendo num acidente. É uma infração gravíssima, são 7 pontos no prontuário do condutor e o valor da infração é de R$ 293,47, além da retenção do veículo até a regularização dessa situação. Né? Exatamente isso, Bianca. Boa noite para você, boa noite a todos que assistem ao vivo ao Jornal da Cidade. Sejam sempre muito bem-vindos. Olha, vamos contar essa história, porque é uma história até curiosa. O tabelião foi vítima de ameaça e de extorsão, mas não somente ele. Toda a família dele sofreu com essas ameaças e extorsões. E ameaças sérias, severas, ameaças de morte. O que acontece? Esse profissional, o tabelião, ele é um oficial público que prepara e autentica, valida escrituras e documentos. E era isso que a quadrilha queria, validar documentos, escrituras de terreno. Segundo as investigações da Polícia Civil de Sobral, esse grupo criminoso queria que o tabelião passasse para o nome de membros da organização criminosa e de laranjas, são pessoas que são usadas por esses criminosos, terrenos na região, ou seja, diversos terrenos sairiam do nome do verdadeiro dono e passaria a constar no nome de pessoas indicadas pelos criminosos. O homem ficou relutante, o tabelião que não teve o nome divulgado até pela sua segurança. E as ameaças foram ficando mais fortes, foram ficando mais severas e foram atingindo membros da família dele. O que acontece? O cartório de Groaíras, que fica a 220 quilômetros aqui da capital cearense, que é uma cidade pequena até, ele teve que fechar. E foi aí que a polícia descobriu, por meio de denúncias, que o cartório estava fechado porque o tabelião estava recebendo essas denúncias. As investigações avançaram e hoje 4 pessoas foram presas. 3 em Groaíras e 1 aqui na capital cearense, mas as investigações ainda continuam, viu, Bianca? E a gente continua acompanhando. Dos 4, 1 seria o chefe dessa quadrilha, viu, Mar? Obrigada pelas informações. Bom, e no aeroporto de Fortaleza, a Receita Federal descobriu pacotes de cocaína escondidos em uma carga de açaí. Eram caixas com 320 quilos da fruta que iriam para Bangkok, na Tailândia. Ao passar pelo scanner, os agentes perceberam volumes estranhos e os cães farejadores Thor e Simon, olha eles aí, confirmaram essa suspeita. A droga foi apreendida e encaminhada à Polícia Federal, que investiga os envolvidos no tráfico internacional. E você já teve a energia ou a água cortadas? É uma situação bastante constrangedora, né? Mas sabia que o fornecimento de serviços essenciais como esses não pode ser interrompido sem um aviso prévio? Pois é, muita gente desconhece esse direito, mas é lei e a Defensoria Pública está de olho. Seu Pedro conseguiu, por meio de uma liminar, individualizar o recebimento d'água no conjunto habitacional Marcos Freire. Ele contou que um dia foi surpreendido por técnicos da CAGES, acompanhados por policiais, que paralisaram o serviço e ainda levaram o medidor do apartamento dele. Tudo sem comunicação prévia. Todo o povo do residencial Marcos Freire corre o risco, já que eles extraíram o hidrômetro do meu apartamento sem nenhum aviso, o pagamento em dias, eles podem extrair o hidrômetro dos demais. Então,
colocando na justiça, reagindo, pedindo justiça não só para mim, mas para toda aquela comunidade que corre esse risco de passar o que eu passei. É lei, caso o consumidor não seja avisado sobre a interrupção do serviço previamente, ele não poderá ser cobrado pela taxa de religação e a concessionária responsável pelo fornecimento será multada. Isso vale para energia, água e gás. Se há a inadimplência, há o direito de suspensão do serviço. Ocorre que esse direito ele não pode ser exercido de qualquer forma. É preciso ser precedido de um aviso. O consumidor, o usuário, ele precisa ser avisado previamente da suspensão, que só pode ocorrer em horário comercial, não pode ocorrer às sextas-feiras, ou seja, véspera de finais de semana, nem pode ocorrer durante feriado ou na véspera de feriado. Tudo está previsto na lei federal sancionada em junho de 2020. O dispositivo também garante a proteção dos eletrodependentes, pessoas que precisam constantemente do fornecimento de energia para uso de aparelhos essenciais para a vida, como os respiradores. A legislação esclarece que o cliente deve pagar sim o que deve. Antes da lei, as concessionárias só informavam para os consumidores as contas em aberto, mas não o dia programado para fazer o desligamento. Aqui, no Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública do Ceará, as queixas são recorrentes, principalmente envolvendo a suspensão do fornecimento de água. A orientação é tentar entrar em contato diretamente com a própria concessionária, invocando a Lei 1415 de 2020. É sempre importante tentar esse diálogo. Caso não consiga, entrar em contato imediatamente com os órgãos de proteção e defesa do consumidor. Se não puder pagar advogado, procura o núcleo da Defensoria Pública mais próximo, inclusive nos plantões. A nossa produção tentou o contato com a CAGES sobre o caso do senhor Pedro Jorge, mas nós não recebemos um retorno até o fechamento da edição. E a campanha nacional de multivacinação vai ser prorrogada até o dia 30 deste mês aqui em Fortaleza, por orientação do Ministério da Saúde. O público-alvo são crianças e adolescentes menores de 15 anos que podem procurar um dos 116 postos da capital para tomar as seguintes doses. A gente vai colocar aqui para ficar bem explicado. BCG, hepatite B, rotavírus, pentavalente, polio inativada, pneumocócica 10-valente, meningite C, tríplice viral, hepatite A e B, varicela, polio oral, tríplice bacteriana, febre amarela e também HPV. Vale ressaltar que esse calendário nacional de vacinação contempla não só crianças e adolescentes, mas também adultos, idosos, gestantes e os indígenas. Para ter direito às vacinas, é preciso comparecer aos postos com documento de identidade oficial com foto, o cartão de vacinação e também o cartão do SUS. E os cartórios de Fortaleza aderiram à campanha do Sinal Vermelho, aquela em que a mulher vítima de violência doméstica faz um X na mão para pedir ajuda. Os funcionários foram treinados para identificar e reagir diante desses casos. Durante a pandemia, o Conselho Nacional de Justiça e a Associação dos Magistrados Brasileiros lançaram uma campanha para informar sobre o sinal vermelho. O símbolo desenhado na mão da mulher agredida sinaliza que ela é vítima de violência doméstica e que necessita de ajuda para escapar dessa condição. Lançamos a campanha Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica. Por uma questão de solidariedade, precisamos ajudar essas mulheres que ficam confinadas em suas residências com os seus agressores. As mulheres brasileiras agora têm um novo ponto de apoio para denunciar as agressões. O Brasil tem cerca de 13 mil cartórios. A Associação dos Notários e Registradores, que é responsável por esse serviço, aderiu à campanha Sinal Vermelho. Aqui no Ceará, os funcionários foram orientados para combater a violência doméstica. Então, o cartório está presente 24 horas na vida das pessoas. E nós não poderíamos ficar fora, tá, de uma campanha tão séria, tão importante. O vice-presidente explica que material informativo foi distribuído aos cerca de 650 cartórios cearenses. O diferencial é que logo que a mulher agredida se identifica, ela é encaminhada para uma sala privativa e aguarda a chegada da polícia. A mulher vai fazer uma sinalização, seja na palma da mão, seja escrevendo algum papel, alguma coisa que ela possa ali entregar para o funcionário.
e o funcionário chamá-la para que ela possa adentrar as dependências do cartório. Esta advogada faz parte do grupo Mulheres, Livros e Vinhos, uma rede de apoio formada por várias profissionais. Ela convive com muitas mulheres e conhece histórias de violência doméstica. Para ela, toda iniciativa de proteção é muito importante. Eu vejo com muita esperança de que toda a sociedade se conscientize no apoio necessário e no cuidado que se deve ter com as mulheres. Então, no passado, a gente ouvia muito, né, que em briga de marido e mulher, ninguém botava a colher, ninguém metia a colher. Agora, em briga de marido e mulher, a gente salva a mulher. Ainda hoje no JC, homem é preso após agredir a própria filha, que tentou defender a irmã mais nova de um abuso sexual. E ainda, a polícia diz que mulher matou o bebê com golpes de garfo e pai, um pastor evangélico, deixou o corpo em um bueiro de Caucaia para esconder uma traição. Precisão, rapidez, credibilidade. Esse é o portal de notícias GC+. A notícia em tempo real no seu dia a dia. GC+, acesse conteúdo, compartilhe informação. Oi, gente! De segunda a sexta, o meu dia começa bem cedinho, porque eu tenho um compromisso muito especial. E esse compromisso é com você, aqui no Balanço Geral Ceará Amanhã. E eu te espero com as primeiras notícias do dia. A pandemia não acabou e é por isso que não podemos deixar de lado as medidas de prevenção. Precisamos continuar nessa luta contra o vírus e fazer escolhas certas. Mantenha o distanciamento social, use sempre máscara ao sair de casa e álcool em gel nas mãos. Escolha salvar a sua vida e a do próximo. Só paramos de lutar quando a batalha terminar. Uma campanha do Grupo Cidade de Comunicação. Jovem Pan News Fortaleza, a rede da informação. Quando você segue as redes sociais do Grupo Cidade, é possível conferir conteúdos exclusivos diariamente. Então acesse agora o nosso Twitter, @Grupo Cidade CE. O nosso Instagram, @Grupo Cidade Oficial. E o nosso link, Grupo Cidade de Comunicação. Fique junto com a gente todos os dias, o dia todo. O JC vem falando sobre a Cearaprev, que ampliou o prazo para fazer a prova de vida dos servidores estaduais. Bom, hoje a gente foi até a sede da instituição para explicar como fazer e mostrar que as pessoas já buscam local para fazer esse recadastramento. Servidor do Estado desde 1965, o seu Severino ficou sem receber o salário por conta da ausência da prova de vida. Quando chegou no final do mês agora, o salário do senhor caiu? Caiu não. Os servidores estaduais precisavam ter feito a prova de vida até outubro, via aplicativo da Cearaprev ou de maneira presencial na sede da instituição ou da secretaria onde a pessoa trabalhou. Quem não fez, teve o benefício bloqueado e isso gerou confusão. Quando as pessoas sentiram que os salários não tinham caído em suas contas, então muita gente correu para a Cearaprev e nós estivemos aí durante uns 3 dias recebendo algo em torno de 3.000 pessoas.
O grande problema começou quando o benefício de cerca de 15 mil servidores foi bloqueado em 1º de novembro por falta de cadastramento e da realização da prova de vida em 2021. Mas esse problema está sendo resolvido. De acordo com a própria Ceará-Prev, os valores começaram a ser depositados nesta terça-feira e serão concluídos nesta quarta-feira. Mas o dinheiro pode cair na conta dos servidores até sexta-feira. A Ceará-Prev tem cerca de 142 mil beneficiados. Desses, pouco mais de 15 mil não tinham realizado a prova de vida. Por isso, a Fundação de Previdência estendeu o prazo para o recadastramento até o dia 31 de dezembro de 2021. Mas atenção, esse é o prazo final. Será a última oportunidade. Quem realmente não tiver feito, infelizmente, vai ficar com seu salário bloqueado. Mais um prazo final. Última chamada, hein? E o governador Camilo Santana anunciou hoje que o Estado vai pagar a segunda parcela do 13º salário aos servidores no dia 10 de dezembro. Mais de 180 mil pessoas vão receber o abono e isso significa uma injeção de 2,5 bilhões de reais na economia. Mais venda para o comércio, mais produção nas empresas e mais postos de trabalho abertos, segundo lembrou Camilo Santana durante a transmissão nas redes sociais. A notícia agora é importante para você que tem um filho com deficiência, faz parte do espectro autista, possui altas habilidades ou superdotação. A Prefeitura de Fortaleza disponibiliza para esses estudantes um prazo de matrícula antecipado na rede de ensino. E os atendimentos já começaram. QR Code na tela. Podem ser matriculados nesta primeira etapa estudantes com deficiências, transtorno do espectro do autismo, TEA, e altas habilidades ou superdotação. A meta da Rede Municipal de Ensino é universalizar o acesso para todos, com equidade e qualidade nesse atendimento. Essa identificação prévia da demanda nos dá a condição de organizar a estrutura física das unidades escolares e também o melhor acompanhamento pedagógico. Os responsáveis devem procurar a escola mais próxima de casa com a seguinte documentação: certidão de nascimento, foto 3x4, número de identificação social do responsável e da criança, caso possua, comprovante de endereço com CEP, cartão de vacinação da criança atualizado, RG e CPF do responsável, CPF do aluno e o laudo médico ou relatório pedagógico. Se o estudante não tiver ainda o laudo do médico, pode se encaminhar a qualquer uma das nossas unidades, que vai ser agendado um momento nas salas de atendimento educacional especializado, onde o professor tem toda a condição de fazer um relatório pedagógico. Atualmente, a Rede Inclusiva de Fortaleza conta com 9 mil alunos matriculados aproximadamente. O número é o maior da região Nordeste e o terceiro entre todas as capitais do país. E para atender à demanda, a Secretaria Municipal da Educação montou aproximadamente 200 salas multipedagógicas, como esta aqui, para prestar um atendimento especializado no contraturno de ensino. Esse momento é uma prioridade que a rede municipal dá, justamente para a organização que nós falamos. Mas se a família não tiver como comparecer por qualquer motivo, em breve divulgaremos o período da matrícula de novatos e ela poderá ir normalmente a qualquer uma das nossas escolas. E uma organização não governamental que atua no bairro Vila Velha, aqui em Fortaleza, está com inscrições abertas para cursos gratuitos, presenciais e online. São iniciativas de empreendedorismo que geram renda e podem mudar vidas. Érica vendia variedades em uma comunidade do bairro Vila Velha e viu a situação ficar difícil com a pandemia. A salvação veio da própria comunidade. O suporte do Instituto Amor ao Próximo ajudou na manutenção dela e de muitas mulheres no local. Ao longo da pandemia, graças a Deus, os meninos vêm ajudando tanta gente, como outros lugares, que são 5 comunidades que eles vêm ajudando, com cestas básicas que eles arrecadaram, com fraldas que também foram liberadas, tanto para a gente, que eu tenho um bebezinho, como para outras mães que estão aqui, que passaram muita dificuldade. Ao longo dos últimos 5 anos, o Instituto Amor ao Próximo já ajudou pelo menos 700 famílias em 3 localidades diferentes aqui de Fortaleza. O bairro Presidente Kennedy, a comunidade do Inferninho e a comunidade Ilha Dourada. Agora começa um novo passo para essa ONG, com o projeto Dona Maria. O projeto foi pensado para
transformar vidas, obviamente, e gerir uma renda para as mães, que muitas vezes são mães solos. Porém, o projeto vai abranger todas as mulheres de todos os cantos. O presencial vai ser o curso de crochê e artesanato. A gente pretende gerir renda. Tudo que for feito, produzido dentro desse curso, ao término a gente vai vender em uma loja física e virtual. 80% retorna para a mãezinha ou para a mulher que quem fez, e 20% fica para a instituição para continuar mantendo. Nas redes sociais é possível ver algumas das atividades presenciais. Nesta semana, eles começam aulas práticas de crochê e artesanato. Online, o curso de marketing e o de finanças ainda tem espaço para aquelas mulheres que nunca se cansam de aprender e evoluir, como a Érica. Na página projetoDonaMaria.icap é possível pedir a participação nos cursos ou apenas colaborar com a iniciativa, que tem projetos ainda mais ousados para melhorar as comunidades impactadas. A gente está abrangendo muita coisa, trabalhando em cima de muita coisa, para a gente conseguir transformar essas vidas de fato. E amanhã o Grupo Cidade de Comunicação vai lançar mais um produto multiplataforma, o JC Entrevistas, o primeiro programa desenvolvido diretamente para o meio digital a partir do Jornal da Cidade, que o público já conhece e confia. A credibilidade do Jornal da Cidade que você já conhece. O Jornal da Cidade já está no ar. Agora vai estar disponível em franquias específicas em produtos multimídia. A maneira de se consumir mídia, ela tem mudado. E diante dessas mudanças, o Grupo Cidade de Comunicação tem procurado encontrar cada vez uma melhor forma de entregar o seu conteúdo de maneira rápida e assertiva e com curadoria. E uma maneira direta e prática é uma franquia. Franquia no sentido da comunicação, onde eu pego um produto premium, que é o nosso jornal de maior credibilidade, apresentado há muitas décadas e que nós estendemos a jornada, fazendo com que esse produto navegue em várias plataformas. O JC Franquias é um novo exemplo do compromisso do jornalismo do Grupo Cidade de Comunicação com a informação e com os mais diferentes segmentos da sociedade. O que a gente está fazendo é transformando o Jornal da Cidade para que ele se torne cada vez mais multiplataforma. Estou super empolgada, eu estou há 10 anos no Jornal da Cidade e agora eu vou encará-lo com uma outra forma de ver. Eu espero que as pessoas também encarem assim. Além de contar com o diferencial de ser voltado para diversas necessidades do telespectador, abordando vários assuntos a cada dia, é outra atração com o perfil multiplataforma da emissora. É exatamente o pontapé inicial de muitas outras franquias e produtos e jornadas e conteúdos que o Grupo Cidade vai disponibilizar ao seu público. O primeiro produto do JC Franquias já está prontinho. Trata-se do JC Entrevistas, que terá à frente o jornalista Alexandre Medeiros. O programa é ancorado no canal oficial do GC+, no YouTube, mas será reproduzido em todas as plataformas do Grupo Cidade de Comunicação. Eu gosto muito de entrevistar, me sinto muito bem. O JC Entrevistas ele estará aqui para isso, para trazer aquelas pessoas que precisam ser entrevistadas naquele momento, seja em uma eleição ou de algum cargo legislativo ou de alguma instituição ou de qualquer assunto que a gente precise debater. Precise trazer o tema para a conversa, para o diálogo, precise esmiuçar mais aquele assunto. Nesta primeira edição, que vai ao ar nos dias 10, 11 e 12 de novembro, os entrevistados serão os candidatos à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil no Ceará, Sávio Aguiar, Erinaldo Dantas e Daniel Aragão. Tive que me preparar inicialmente para isso, afinal, o objetivo é fazer perguntas pertinentes às pessoas que vão votar nos candidatos OAB. Então, conversei antes de entrevistar os candidatos, entrevistei vários outros advogados de, diversas esferas da advocacia para saber o que era pertinente nesse momento. Novos projetos estão em fase de finalização. A editora-chefe do JC, Bianca Saraiva, também vai estar à frente de um deles. Nós todos precisamos nos reinventar para continuar existindo, continuar fazendo parte de novas tecnologias. E é isso que está acontecendo agora.
Olha, a gente traz agora atualizações sobre o caso do bebê que foi morto logo após o nascimento e jogado em um bueiro da cidade de Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza. A mãe da criança e um pastor evangélico, que seria o pai, são apontados como autores dessa atrocidade. Antônio José Cardoso Cunha, de 36 anos, era pastor nesta igreja evangélica, fundada por ele em Caucaia, região metropolitana de Fortaleza. No primeiro andar do mesmo prédio, ele morava com a esposa e, na parte dos fundos, acolhia pessoas em situação de vulnerabilidade social. Uma dessas pessoas acolhidas por ele foi Jamile Rolim da Silva, de 20 anos. Jamile, o pastor, tinha um envolvimento extraconjugal. Ela engravidou de Antônio José, mas ele não queria que a criança nascesse e pediu para que Jamile fizesse um aborto. Ela tomou um remédio, que, como já falado, o remédio ele não causou um aborto, mas sim acelerou um parto, já que o bebê nasceu vivo. A criança, ela depois de nascer, ela foi morta pela própria mãe, por meio cruel. Ela tentou asfixiar a criança, utilizando uma roupa, não conseguiu. Em seguida se apossou de um garfo e golpeou a criança na região do pescoço, em um crime bastante cruel. Na segunda-feira, os policiais se depararam com uma cena terrível. Um menino recém-nascido dentro de um saco plástico. E foi aí que a polícia descobriu que Jamile não tinha sofrido um aborto. Ele não queria ter essa criança e instigou para que ela realmente tomasse um medicamento para que houvesse o aborto, quando na realidade acelerou o parto. Segundo a polícia, Jamile deu à luz a criança com vida. Ela confessou que decidiu matar o recém-nascido. Com riqueza de detalhes e frieza, contou que sufocou o menino e depois feriu o pescoço dele com um garfo. E imediatamente foi lavrado auto de prisão em flagrante pela ocultação de cadáver e representado pela decretação da prisão preventiva de ambos pelo crime de homicídio qualificado, por conta da prática da morte da criança. Na segunda-feira, a população ficou sabendo do caso, se revoltou, invadiu a casa do líder religioso. Algumas pessoas atearam fogo em um veículo de Antônio José. Com medo de ser linchado, ele se entregou à polícia. Os dois foram presos e devem responder por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. As investigações continuam para saber se existe mais alguma menina grávida, alguma moça que tem algum relacionamento extraconjugal com ele, que há indícios que isso possa acontecer. E as investigações continuarão também para saber como essa moça teve acesso a esse remédio abortivo, a legalidade dessa compra, quem financiou, onde ela conseguiu. Então, tudo isso vai ser objeto de análise pelo DHPP. E o homem foi preso após abusar sexualmente da própria filha, uma criança de apenas 7 anos de idade. Eumar Lima vai voltar aqui para o nosso telão falar sobre esse crime que foi descoberto porque a irmã mais velha dessa criança tentou impedir o pai de cometer o crime e foi violentada. É isso, né, Eumar? Exatamente isso, viu, Bianca? Esse instinto, de proteção da irmã, que é um pouco mais velha do que a criança que foi violentada, de apenas 7 anos, esse amor fraternal não impediu que ela fosse abusada, mas colocou o agressor, o abusador, atrás das grades, que infelizmente é o próprio pai das duas meninas, O homem tem apenas 30 anos e não teve a identidade revelada justamente para não expor essas crianças. O crime aconteceu em Crateús, que fica no interior do estado, no sertão central cearense, e foi descoberto recentemente justamente por conta da coragem dessa irmã. As meninas ficavam sob o cuidado dos pais porque a mãe precisava trabalhar. Então ele tinha que cuidar das duas meninas. Ele tinha que proteger, ele tinha que instruir, ele tinha que estar junto. Não abusando das crianças, que foi o que ele fez. Ele abusou da mais nova porque não conseguiu abusar da mais velha. E aí ela ficou sabendo disso, tentou impedir
esse abuso sexual que o próprio pai cometia com a irmã, mas não conseguiu. Mas essa revolta dela chamou a atenção e assim a polícia chegou até esse homem que é jovem, né? Um jovem pai de apenas 30 anos, e aí ele foi levado para a delegacia. Lá descobriram que ele já tinha passagem pela polícia por roubo qualificado e agora ele vai responder pelo estupro de vulnerável e a prisão preventiva dele já está decretada, ou seja, ele não tem data para sair da prisão, felizmente. Bianca. Vou só complementar o que você disse, Elmar. Ele tinha que ser pai apenas, né? Um absurdo. Obrigada aí pelas informações, tá? Bom, e após a morte da cantora Marília Mendonça, uma jornalista cearense viralizou nas redes sociais. É que, como forma de homenagem, ela publicou o próprio trabalho de conclusão do curso que analisou as letras da artista, sempre exaltando a figura da mulher. Uma mulher forte e fora do padrão. Foi o feminejo, típico de Marília Mendonça. Desde que despontou na carreira musical, Marília Mendonça sempre falou com as multidões, com letras que tratavam de mulheres reais, que amam, traem e são traídas. As letras de Marília Mendonça tiveram um grande alcance com muito apelo popular. E a música dela rompeu barreiras, não ficou apenas na boca do povo, mas também alcançou a academia. E foi tema de pesquisa da Kélvia. A jornalista escolheu as músicas da cantora como tema do trabalho de conclusão de curso na faculdade. A ideia veio porque eu queria falar sobre música, eu queria falar sobre cultura e queria falar sobre feminismo. E eu encontrei na Marília esses 3 pontos. Ao se aprofundar na pesquisa, a jovem acabou se tornando fã de Marília. Ela falava como mulher sobre vivência de mulheres. E isso chamava muito a minha atenção, porque eu me identificava muito. Ela trazia muita simpatia dentro da música. Então, acho que essa foi a coisa que eu mais curti ali durante o processo de desenvolvimento do meu trabalho. A escolha do tema de pesquisa surpreendeu o orientador. Caiu aquela tarefa no meu colo, né, de um roqueiro, né, um cara que pesquisou na graduação, no mestrado, no doutorado, o rock enquanto fenômeno sociocultural. Então eu fui atrás de conhecer a Marília Mendonça, uma mulher que não se aceitava como objeto da relação. Então ela, até o que a Kélvia chegou, né, nas pesquisas, o feminejo, né, um sertanejo que é feminista sem ser, um feminismo sem ser feminismo, aquela coisa panfletária, aquela coisa radicalizada, então coisa mais sutil. Marília Mendonça foi muito além da música. A presença imponente servia de inspiração para outras mulheres. Eu cansei das suas mentiras mal contadas, cresci, não acredito mais em conto de fada. Depois da morte da cantora, Kélvia fez uma postagem em uma rede social com um trecho da pesquisa. No texto, a jornalista exalta o trabalho de Marília e lamenta não ter tido a oportunidade de apresentar o trabalho para ela. Pouco tempo depois, a postagem viralizou e já foi vista por mais de 1 milhão de pessoas. Eu fiz a postagem pela manhã e aí fechei o aplicativo, não vi nada. E aí quando foi na noite, final da noite, eu abri e tomei um susto. Tinham milhares de pessoas me mandando mensagem, comentando. E eu fiquei realmente muito feliz das pessoas quererem ler o trabalho, porque é sobre a obra da Marília, mas também é sobre essa questão da academia, né? E era o meu objetivo, que as pessoas quisessem ler um trabalho acadêmico e que ele fosse acessível. Para Kélvia, Marília deixa um grande legado na música brasileira. Primeiro, ela quebrou muitas barreiras, né? Ela veio para dentro de um universo majoritariamente masculino. A outra parte que eu acho que é muito significativa que ela deixa como legado é essa questão mesmo da gente falar sobre vivências de mulheres, né? Falar de mulher para mulher, né? Então, eu acho que isso é uma herança gigantesca que ela vai deixar. Pra fazer você se sentir orgulhoso, pra fazer você se apaixonar por mim de novo. O JC termina aqui, a gente encerra com imagens aéreas da Avenida 13 de Maio, no bairro Benfica, em Fortaleza. Para você, uma excelente noite e até amanhã. Tchau. Precisa...